ponto que eu quero trazer para vocês é que há diferença em situações de 1 contra 1 em espaço de habilidade para espaço de força. Que eu percebo que é uma visão que nem todo mundo enxerga, né? Que nem todo mundo consegue perceber. Existem laterais, extremos, principalmente jogadores dessa posição, eu diria até que mais extremos do que laterais, que eles são atletas para um contexto específico e eles são colocados num contexto contrário, num contexto que não é muito bom para eles e eles são avaliados por isso. Então, alguns extremos, alguns pontas de 1 contra 1 se dão melhor em espaços de habilidade e outros pontas se dão melhor em espaço de força. E onde é que está o equívoco? É olhar para o extremo, olhar para o ponta que é forte 1 contra 1 e achar que aquele 1 contra 1, achar que porque ele é bom no drible, na ação, na execução do drible, ele é bom em qualquer contexto. Então ele é bom com pouco espaço às costas do opositor. E não é assim, não funciona dessa forma. Existem extremos que eles vão ser muito bons num contra 1 mais curto, com pouco espaço às costas do opositor, ou com pouco espaço entre ele e o opositor. Principalmente tendo a finalização em seguida, mas esse mesmo extremo, se colocado em um espaço onde ele vai precisar conquistar um lugar, né, um espaço muito grande nas costas do opositor dele, aí ele já vai sentir mais dificuldade. Então, desequilibrar e o 1 contra 1 como ferramenta de desequilíbrio nesse espaço é completamente diferente do que desequilibrar nesse outro espaço aqui. Seja jogando contra uma equipe num bloco médio, seja jogando contra uma equipe num bloco baixo. É importante dizer isso. Dá para gerar espaço de força. A gente vai ver exemplos em vídeo aqui nessa aula contra equipe jogando em bloco baixo. Porque isso o que vai depender muito da estrutura de coberturas que o meu adversário utiliza. Se meu adversário marca um individual, onde ele permite muito espaço às costas do jogador dele, sem cobertura, com coberturas distantes, em que o jogador que é forte no contra 1, ele vai ter 8, 10, 12, 15 metros para acelerar, então aquele espaço se torna um espaço menor, mas se torna um espaço de força, ou seja, se torna um espaço de força menor ali. Não é um espaço de força tradicional, não é como o do exemplo anterior, onde eu vou ter ali 30, 35 metros, mas vai prevalecer o arranque, a força, a saída para um dos lados em situação de 1 contra 1, com manutenção da velocidade em seguida, portanto, configurando espaço de força, ok? Então, é possível ter 1 contra 1 em espaço de força contra equipes que jogam no bloco baixo. Um outro aspecto que eu acho que é importante evidenciar é que no fim das contas, seja em espaço de força ou seja em espaço de habilidade, 1 contra 1 é uma ferramenta interessante para desmontar blocos defensivos. Continua sendo uma obviedade, mas é uma ferramenta útil para desmontar blocos defensivos. Por quê? Porque vencer um adversário, eliminar um adversário da estrutura defensiva daquela equipe, vai gerar compensações, vai gerar no adversário a necessidade de fazer compensações, e nas compensações se geram os desequilíbrios. Então imagine esse exemplo anterior aqui, em que eu tenho o número 7 amarelo no 1 contra 1 contra o lateral esquerdo do preto. Então imagine que o número 7 deu tapa no fundo e ganhou 1 contra 1, ok? Chegou nessa zona aqui. Quando ele chega nessa zona que ele supera o lateral, que era o opositor dele, ele vai demandar compensações. Ele vai demandar uma saída do 4, ele vai demandar uma saída do 3, ele vai demandar uma saída do 2, ou seja, os dois zagueiros vão ter que rodar, o lateral vai ter que compactar, os volantes vão precisar baixar mais rápido. Antes eles estavam estruturando uma posição, na medida que o lateral perde o duelo, eles vão precisar baixar porque eles vão precisar reestruturar outra posição. E nessas compensações são onde são gerados os desequilíbrios que a equipe pode aproveitar. Então, nesse caso aí, por exemplo, né, nesse exemplo ilustrativo, se o 6 perdeu o duelo, o 4, né, o zagueiro que fazia cobertura precisa sair para cobrir e o 9 ficou sozinho. Então, um passe que acha o 9 aí, o outro zagueiro foi fixado pelo 10, então o 9 pode deixar uma bola aí para finalização. É um exemplo só para que fique evidente isso, né? E aqui é um desequilíbrio gerado por 1 contra 1 em espaço de força. Em espaço de habilidade, mesma coisa, né? O desequilíbrio vai gerar mecanismos de compensação. Não tão evidentes, não tão claros, mas vai gerar mecanismos de compensação. Então, por exemplo, o 7 ganhou, trouxe para dentro. Imagina que é um extremo canhoto, né? Um extremo que joga de pé trocado, um canhoto jogando do lado direito. Ele trouxe para dentro, demandou a saída do 4, fez o 3 baixar com o 9 que estava naquele espaço e aí gerou um desequilíbrio entre o 3 e o 2, né? Gerou um desequilíbrio entre o zagueiro do lado oposto e o lateral do lado oposto, espaço em que o extremo pode entrar, que o meia pode entrar.
Então esse é um desequilíbrio gerado por um espaço de habilidade. E dentro dessa estrutura, tá, um exemplo mais comum é o desequilíbrio do lado oposto, né? Então o extremo traz para dentro, a última linha roda completamente e gera um desequilíbrio do lado oposto. O jogador que entra ali sozinho, o extremo daquele lado não acompanha. Isso de fato pode ser um aspecto a se pensar. E mais uma vez a gente cai nesse conceito que é um conceito do jogo de posição, que pode ser aplicado em outras áreas de futebol, obviamente, né? Também como os conceitos de espaço e força e habilidade. E aí eu acho que é um ponto que é importante dizer para vocês, e a gente volta para essa imagem, que é assim, o extremo que ele é muito forte em espaço de força, geralmente ele é o extremo que tem pouco controle e domínio do espaço 1 e 2, ele bola, ele opositor, é um cara que muitas vezes o tapa fica longo demais, não tem controle das distâncias em relação à bola, mas se ele esticar, se ele conseguir ganhar o espaço 4, que é o espaço rosa, esquece, né, vai ser difícil pegá-lo. Já o jogador que joga em espaço de habilidade é um jogador que tem muito domínio e controle do espaço 1 e 2. Distância dele bola, distância dele bola adversário, dele adversário. Então ele sabe oferecer, tirar, né, como a gente brinca, oferece tiro doce, ele sabe fazer esses movimentos de oferecer para tirar, mas se ele conquistar as costas do adversário, se ele der um drible, que ele conquistar as costas do adversário, a ação seguinte tem que ser uma ação em que ele se livre da bola, não pode ser uma ação de continuidade de corrida, porque nisso ele permite a recuperação, porque ele não tem capacidade de força e potência nesse espaço. Então, é um jogador que tem dificuldade no quarto espaço, né? Tem dificuldade no espaço rosa. Então, quando ele vence o opositor, é interessante que ele tenha uma ação em seguida de cruzamento, de passe ou de finalização. A gente vai ver alguns exemplos de extremos que tem isso bem evidente no jogo deles, que é vencer esse 1 contra 1 com finalização em seguida, beleza? Então vamos lá, vamos para os indicadores de desempenho que a gente espera de um jogador que seja do corredor lateral ou corredor central, mas de um jogador que joga do meio para frente, vamos dizer assim, em espaços de habilidade e em espaços de força, né? A diferença desse 1 contra 1, beleza? Bom, então o que a gente espera de um jogador que tem 1 contra 1 em espaço de habilidade? A gente espera ambidestria, seja ambidestria para sair para os dois lados, para vencer o duelo para os dois lados, seja para finalizar em seguida, aquilo que eu acabei de dizer, né? Venci a ação do meu opositor, conquistei as costas dele. Se eu acelerar é ruim para mim porque não é a minha característica. Ter a finalização em seguida é muito bom, e aí eu posso ter a finalização com os dois pés, pode ser com o pé direito ou com o pé esquerdo, isso vai me dar um nível de jogo mais alto. Um domínio assertivo, como eu vou jogar? Provavelmente vão me acionar em espaços reduzidos, curtos, entre eu e o opositor. Então é interessante que quando a bola entra em mim, eu tenho um domínio muito assertivo, muito preciso, para que não permita o desarme do adversário. Seja um domínio para mim, seja um domínio já orientado para tirar dele, e isso também com boa ambidestria. Eu tenho que ter uma característica, é interessante que eu tenha uma característica de receber já no corredor central, conseguir fazer deslocamentos de fora para dentro para receber no corredor central, caso eu seja um extremo, né, ou se eu já sou um jogador do corredor central, é mais natural, ou conduzir a bola em direção ao corredor central, e aí serve muito para extremos de pé trocado. Desequilibrar em pouco espaço, né, que é o mais óbvio. E por último, finalização iminente, né, ou seja, saber que desequilibrar em um espaço próximo o suficiente da baliza para que quando eu desequilibro eu já tenha a finalização como uma possibilidade em seguida. Já 1 para 1 em espaço de força, eu preciso desequilibrar com muito espaço, eu preciso ser capaz de sustentar a velocidade, preciso ter força, potência, tração para sustentar ou aumentar a velocidade em grandes espaços. É interessante que eu tenha capacidade de cruzamento, seja com o pé direito, seja com o pé esquerdo. Talvez eu nem seja um jogador, um meia, por exemplo, que vai por ali e tem um pé esquerdo tão forte para finalizar, para assistência. Mas para cruzamento é interessante, porque situações em que você vai levar para o fundo, situações em que as costas do opositor é a profundidade, pode ser que o gesto final seja um cruzamento. E o mais óbvio possível, velocidade 1 contra 1. Então o meu 1 contra 1 não é 1 contra 1 de desequilíbrio muitas vezes, não é 1 contra 1 de engano, de fingir que vou para o lado e vou para o outro, é 1 contra 1 de tapa seco de velocidade, pode ser, né? De tapa seco de velocidade, de acelerar no espaço, mais do que de desequilíbrio, mais do que de quadril, né? Vamos dizer assim, beleza?